se não tiver território demarcado, não, galera. O que adianta encher o ministério, encher um tanto de reunião aí no Congresso para falar de ação climática, se nós, povos indígenas, não temos um território demarcado? É muito contraditório, é louco isso. Então vamos começar a falar de política verdadeira. Política verdadeira é território indígena demarcado. Nós estamos a fim de dialogar, mas se não tiver diálogo, eu acho que a gente vai ter que deixar mesmo, meus parentes, o sangue correr no olho mais uma vez. Né? E aí o povo chama nós de ignorante, porque a gente vai partir, né, para a força mais vital, para a força ancestral. Quando a gente vem para a luta com sangue no olho, é força ancestral. E a gente está evitando fazer isso. Ia ser tão bonito o ministro da Justiça, o presidente Lula, chamar nós aí na TL, ou um momento aqui, olha que a terra do Seis já está aqui, só falta isso, só está demarcado, e nós voltamos para trás, para informar os nossos anciãos do que está acontecendo. Eu tenho esperança, Sheila. Eu sou uma mulher que tem muita esperança, senão não estaria nem aqui com vocês conversando. É sobre estar aqui, é sobre ter entendimento do que fazer aqui. Mas é sobre também a gente ter entendimento de mulheres juntas, unidas por um único princípio, a vida. E aí... Essa aí é a voz da liderança Shirley Krenak, né? Os povos Krenak lá do norte de Minas, né? Vale do Jequitinhonha. E em visita aqui em Brasília, né? Inclusive tem um vídeo, a gente subiu hoje de manhã, né? Dia 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes, né? Nós subimos esse vídeo hoje com as falas da liderança, né? E eu vou colocar aqui para vocês assistirem, tá? Porque é importante ouvir, escutar o que as lideranças femininas estão falando e que elas vêm diretamente desde os territórios, territórios esses que estão sendo minados nesse momento pelos conflitos em relação às terras raras, aos minerais críticos, da qual inclusive já foi entregue grande parte da soberania nacional, foi entregue para esses grandes grupos extrativistas, né, multinacionais, internacionais, né? E vamos falar também sobre uma situação que aconteceu em pleno ATL. Enquanto a gente estava aqui em Brasília, atendendo os parentes que vieram dos territórios, estavam acontecendo algumas coisas nos territórios, nas mesmas datas, né? Só que nada disso foi noticiado, nada disso foi colocado a conhecimento público, nem pelas pessoas que subiram sequer na plenária, né? Não teve falas fortes na plenária esse ano, não teve, né? E enquanto estava acontecendo isso, né, os povos estavam fazendo suas resistências nos territórios, e é sobre isso que nós vamos falar, inclusive, a partir de hoje. Houveram muitos movimentos no interior do Brasil, em vários estados da federação, em várias regiões do país, com a participação de povos indígenas, camponeses, quilombolas, houve o fechamento de estradas. Então, os povos fizeram uma espécie de ATL também nos seus lugares, nos seus territórios, fazendo ocupação, como no caso do povo Canela, que nós estamos seguindo desde 2024. Vou colocar aqui também o vídeo para que vocês assistam as falas da liderança, a professora Elissandra Canela, né, dos povos Canela, que mora na região de Luciara, São Félix do Araguaia. E, embora tivesse saído a portaria, eu acho que eu vou colocar primeiro aqui a portaria. Vamos ver aqui se a gente consegue agora. Para que vocês vejam, primeiramente, eu acho que é mais digno, né? Primeiramente, fidedigno, né? Colocar pelo menos parte do trecho, né,
da portaria declaratória, né? É a portaria da FUNAI 1378, de 17 de novembro de 2025, que constitui a Reserva Indígena Canela do Araguaia, destinada, né, uma terra destinada ao usufruto exclusivo do povo indígena Canela do Araguaia, localizada no município de Luciara e São Félix do Araguaia, no estado do Mato Grosso, né? Então, aqui está a portaria que foi, né, embora há muitas décadas que esses povos estão demandando a regularização fundiária dos seus territórios, que são glebas, né? E depois de muita insistência, as lideranças conseguiram vir para Brasília. Isso foi em maio e junho. Nós temos bastantes registros sobre a visita da cacica Elisandra e seu companheiro Rodrigo Printap, que é professor lá da rede pública de Luciara, né? E aqui está, né? Constitui a Reserva Indígena Canela do Araguaia para usufruto exclusivo do povo indígena Canela do Araguaia, localizada em áreas não destinadas das glebas São Pedro, Tapirapé 1, Tapirapé 2, Tapirapé 3, Tapirapé 4 e Tapirapé 5, municípios de Luciara e São Félix do Araguaia, estado do Mato Grosso, com superfície total aproximada de 15.106,78 hectares, conforme áreas e perímetros discriminados, né? Então, aqui tem todas essas áreas, tem os vórtices geográficos, né, que eles colocam, né, os paralelos, né, em que quais são os limites, né, da demarcação física que houve, inclusive nós tivemos, quando nós estávamos em Ribeirão Preto, em 2025, foi quando o pessoal da FUNAI e do MPI, por fim, fez presença lá nos lugares, né, falaram muito bem, inclusive, da gente, do nosso canal, né, servidores, servidoras do MPI, né? Pessoal, tem uns servidores muito bacanas, tá, pessoal? Quando a gente sempre fala isso, né? Que, mais uma vez, é necessário colocar como parêntese. Quando a gente faz críticas a instituições como ministérios, ou secretarias, autarquias, a gente não está fazendo uma crítica ao servidor, a gente não está atacando o servidor, a gente não está menoscabando a moral do servidor. Nós estamos falando das decisões que se tomam hierarquicamente dentro dessas instituições. Então, isso aqui é muito bom sempre deixarem claro, e a gente vai falar, né? Então, aqui tem umas servidoras muito bacanas, né? Inclusive foram elas que nos enviaram esses documentos todos, né, para a gente ter leitura, né? O texto é bastante longo e bastante chato e técnico, né? Então eu não vou me deter em ler um, uma coisa. Eu sim, a gente colocou aqui para que vocês tenham conhecimento dessa portaria, né? Então é isso que a gente faz, né? E aí, enquanto estava acontecendo tudo isso, os parentes decidiram entrar de madrugada para ocupar, porque não houve a uma outra parte, um outro passo do processo demarcatório que é essencial, que tecnicamente chama-se de extrusão, que é mais conhecido como desintrusão, ou seja, que é desintrusar. Desintrusar é tirar os não indígenas intrusos dentro de uma área que legalmente já foi constituída para a sua destinação e que não pode ser ocupada senão por aqueles beneficiados por essa área destinada. Neste caso, nos parentes Canela, que mora lá no Araguaia. Muito importante assinalar aqui que se existem povos Canela no Mato Grosso, existe uma história, uma prévia anterior à chegada desses povos, porque muitas pessoas dizem assim, mas os Canela não são do Maranhão, não são lá da TI Porquinhos, né? Sim, mas tem povos canelas em muitas outras regiões, tem povos canelas estudando nas grandes universidades, em São Paulo.
em Campinas, no Rio de Janeiro, e isso acontece com todos os povos e é parte da diáspora indígena, que é um tema que deveria estar sendo muito mais debatido para não ficar naquela picuinha que aquele é indígena, que aquele não é, porque aquele é de tal região, e se, portanto, ele saiu da aldeia, ele perdeu as suas tradições. Tem muitos parentes que moram em São Paulo, de diversas regiões do país, e muitos deles, ou delas que eu conheço, não perderam suas tradições. Pelo contrário, tentam se adaptar às circunstâncias materiais, geográficas, para dar seguimento às suas tradições e, com isso, não perder suas raízes e manter uma espiritualidade firme, forte, que, inclusive, faça com que esses parentes que estão em contexto urbano consigam se constituir dentro de uma luta política material que é sobre a demarcação de terras indígenas e a distribuição equânime de todas as políticas públicas para os parentes que estão nos territórios e para os mesmos parentes desses territórios que estão morando nas grandes cidades. Então, esses parentes Canela que estão lá, eles têm uma história prévia que a gente não vai falar agora, porque senão o vídeo iria ficar muito mais longo. Mas eu vou me deter em umas matérias que as próprias lideranças mandaram para nós e que eu vou fazer conhecer aqui para vocês, né? Que é sobre a Associação Indígena, que rebate a versão de invasão e afirma que a área em Luciara é território legalmente conhecido. Por isso que a gente colocou a portaria da FUNAI, para que vocês pelo menos vejam o início do texto, que é um texto que já saiu, inclusive, publicado no Diário Oficial da União, porque tem a ver com destinação de terras e, portanto, a legitimidade que se lhe dá não é apenas a legitimidade através da caneta, senão através da sua publicação. Então, publicado em Diário Oficial não tem invasão coisa nenhuma, nulo, né? O que existe realmente é uma ocupação legal e essa ocupação é uma forma de pressionar a FUNAI e quem mais estiver ali no jogo para fazer a desintrusão e assim os parentes possam retornar às suas terras e tomar posse dela, inclusive posse definitiva, porque está devidamente legalizado. E para legalizar uma terra indígena, é um longo processo que precisa ser sempre explicado para que as pessoas desavisadas não comprem o discurso do agro, ou dos pecuaristas, ou até mesmo dos políticos reacionários, né, achando que os povos estão, né, invadindo as terras, como acontece com o povo pataxó no sul da Bahia. Quando uma terra é legalmente reconhecida, isso inclusive está dentro do direito indígena, na legislação indigenista, logo que essas terras são homologadas, essas terras precisam ser extrusadas. E a extrusão, como conceito, é maior do que desintrusão, porque extrusão é tirar tudo e quaisquer resquícios de habitação não indígena. No caso de Luciara, ali são os tais vaqueiros que entram com cabeça de gado, que abrem picadas, e junto com eles ingressam outras coisas que não são artefatos indígenas, como armas de fogo, porque esses vaqueiros andam armados, muitos deles foram botar, os próprios parentes botaram para correr. Então, quando chega a desintrusão, a extrusão significa a retirada total e completa dos não indígenas e de tudo aquilo que tem a ver com eles. Não importa se tem uma casa, se tem um silo, se tem que tirar. E eles e o Estado dá meios para que esses não indígenas possam sair de forma tranquila, pacífica e serena, tirando todas as coisas, as ferramentas deles, tudo que tiver a ver com eles. Mesmo se for uma pá, a pá não é dos indígenas.
mesmo que os indígenas tenham pá, mas essa pá pertence aos vaqueiros, aos fazendeiros, aos pecuaristas. Vai junto, é caminhão, é cavalo, o que tiverem. A extrusão é a total retirada de resquícios, inclusive, de artefatos que sejam identificáveis como artefatos que não é de pertencimento de aquele povo indígena que precisa tomar posse definitiva do território. Então, esse papo de invasão é um papo furado e que não tem crédito algum, certo, galera? Só e isso aqui é bom que vocês compartilhem isso aqui para que vocês também prestem atenção, né? E esse texto aqui saiu, acho que é de um jornal lá de Cuiabá, se não me engano, né? Porque está falando aqui, inclusive faz propaganda, né? Da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, né? A associação afirma que a ocupação é retomada legítima e nega violência em território da reserva Canela do Araguaia. Quem assina aqui é Simone Nascimento, com informações de documentos oficiais. A reportagem publicada anteriormente pelo GN Comunicação e Notícias, nesta quarta-feira, dia 15, duas fazendas invadidas com reféns e terceira em alerta entre Luciara e Porto Alegre do Norte. Trouxe informações com base em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Judiciária Civil na região do Araguaia, envolvendo áreas entre os municípios de Luciara e cidades vizinhas, como Porto Alegre do Norte, relatando uma situação de suposta invasão em área rural, embora a matéria não tenha citado diretamente a Associação da Aldeia Crimpei. A entidade encaminhou nota à redação, exercendo seu direito de manifestação, apresentando sua versão sobre os fatos e o contexto territorial da região. Na nota pública, a associação afirma que a área em questão integra a reserva indígena Canela do Araguaia, criada por meio de portaria da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, publicada em novembro de 2025, garantindo o uso exclusivo do território do povo indígena, que foi a portaria que eu acabei de mostrar um pouco antes para vocês. Segundo a entidade, as comunidades estão situadas nas glebas Tapirapé 1, 2, 3, 4, 5 e São Pedro, todas pertencentes à área oficialmente reconhecida. A associação também criticou a forma como parte da cobertura tratou o caso, especialmente o uso de expressões que colocam em dúvida a identidade indígena. De acordo com o documento, o povo Canela do Araguaia possui reconhecimento oficial, organização própria e lideranças legítimas. De acordo com a associação, a ocupação das áreas deve ser entendida como uma retomada legítima e não como invasão. O grupo sustenta que atua dentro de um território já regularizado por ato do governo federal. A entidade também negou que tenha havido qualquer tipo de ameaça, vigilância ou violência contra terceiros, classificando essas informações como infundadas, eu diria difamatórias, né? Ainda conforme a nota, as autoridades de segurança pública foram formalmente comunicadas sobre a situação, com o esclarecimento de que as áreas pertencem à reserva indígena e que eventuais tentativas de retirada dos indígenas seriam consideradas irregulares. A associação aponta que a valorização das terras na região tem provocado aumento de ocupações irregulares em áreas públicas. Segundo o documento, há registros de abertura de pastagens, retirada ilegal de madeira, caça, pesca predatória e queimadas com impacto direto ao meio ambiente. O grupo afirma a presença indígena contribui para a proteção do território e reforça a importância da preservação ambiental. Na nota, a associação destaca que a terra possui valor espiritual, cultural e histórico para o povo Canela do Araguaia. Segundo a entidade, os indígenas estão retornando a áreas tradicionalmente ocupadas por seus antepassados. O documento também menciona que o povo já enfrentou episódios de perseguição durante o processo de reconhecimento do território. E aqui está a nota de esclarecimento à imprensa, né?
Então, esse texto a gente vai colocar, né, na descrição do vídeo, né, esse aqui é a aldeia Climpei, né, e aqui está, né, e me parece que, não sei se vocês querem que eu leia, né, porque está meio pequenininha a letra. Vamos lá. A Associação da Aldeia Quimprei, que é representante do povo indígena Canela do Araguaia, vem a público esclarecer informações recentemente divulgadas por sites da região, que tratam de uma suposta invasão de propriedade rural no município de Luciara, estado do Mato Grosso. Repudiamos de forma veemente a maneira preconceituosa e distorcida com que a situação foi apresentada. A utilização de expressões como, abre aspas, indivíduos que se dizem indígenas, fecha aspas, demonstra desconhecimento da realidade e reforça um discurso discriminatório contra os povos originários. O povo Canela do Araguaia é oficialmente reconhecido, possui organização própria, liderança legítima e identidade étnica consolidada, não cabendo qualquer tipo de questionamento nesse sentido. Esclarecemos que a área atualmente ocupada pelo povo Canela não se trata de invasão, mas sim de uma retomada legítima dentro do território oficialmente reconhecido pelo Estado brasileiro, conforme a portaria, né? A portaria ali, aqui são as áreas compreendidas, né? Que eu já falei antes, né? As comunidades atualmente em processo de retomada encontram-se dentro dos limites dessa reserva legalmente constituída, o que comprova que não há qualquer ilegalidade, mas sim o exercício de um direito garantido. A Associação da Aldeia Crimpei desconhece e repudia essa acusação de que teria havido vigilância, ameaça ou uso de violência contra terceiros. Tais alegações são infundadas e fazem parte das narrativas historicamente utilizadas para criminalizar movimentos legítimos de retomada territorial indígena, né? E aqui tem agora algumas explicações mais técnicas, né? Como foi tudo isso encaminhado, né? De fato, houve aviso, né? Que as autoridades competentes, inclusive a polícia militar e civil, já foram notificadas, né? Porque já tem essa portaria, já foi publicada no Diário Oficial, tá tudo aqui, né? E, bom, e a cobrança de responsabilidade dos meios de comunicação. Isso aqui é muito importante, essa parte aqui, né? A cobrança, porque existe muita desinformação, muitos fake news, inclusive utilizando o logo da FUNAI. A gente viu esses dias atrás sobre uma terra indígena lá na Bahia, e depois acabamos descobrindo que foi feito por inteligência artificial. Galera, a gente não trabalha com inteligência artificial, tá? Eu quero que fique muito claro. Ai, desculpem que ainda estou me curando da gripe, né? É, então, nós não utilizamos de... Ai, a gente não se utiliza de inteligência artificial de modo algum. A gente não... Mal a gente faz, às vezes, alguma edição de um vídeo aqui e tal, alguma coisa, às vezes para modificar ou melhorar a voz, a imagem, mas a gente costuma fazer o mínimo de uso de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ele deturpa fatos, né? A gente tem que ser sincero aqui, a gente tem que abrir o jogo. Pode ser boa para algumas profissões muito técnicas que precisam, né, de algum acabamento, sei lá, precisam se aperfeiçoar, mas quando se trata de informação, de conhecimento, a área de comunicação, a gente tem que ter muito cuidado, mas tomar muito cuidado, né? Tem áreas específicas que podem fazer uso da inteligência artificial, e eu até acho mais que deveria ser isso restrito para algumas áreas, principalmente nas áreas mais específicas, científicas, né? Agora, quando todo mundo quer utilizar
inteligência artificial, inclusive para estudar, e acaba deturpando a realidade em si, né? A inteligência artificial, ela mesma já se contradiz. Porque se for inteligente, não tem que ser artificial. A inteligência vem da inventividade, da criatividade e dos modos com que a gente tenha uma expressividade que possa ter um alcance numa maioria de pessoas, de seres humanos, né? Então, quando é inteligência artificial, o que que acontece? A própria inteligência, como artificial que ela é manipulável. Ela pode ser convertida em qualquer coisa, inclusive difamatória no seu sentido real sobre um tal assunto que está sendo tratado. Então, por isso a gente não faz uso da inteligência artificial. Olha, eu detesto isso, porque a gente vê muita coisa imagética sendo feita com inteligência artificial, e os parentes têm que ficar atentos, porque eles também estão sendo usados, estão sendo manipulados por essa inteligência artificial, que alguns também, como parentes, estão utilizando de forma indevida. Então, tem que prestar atenção, galera, tem que prestar atenção. Para algumas coisas que precisa, sim, quem trabalha com audiovisual mais profundo, muito técnico, precisa de uma perfeição maior em algumas coisas para dar um tinte no assunto, né? Dar um verniz melhor. Pode até ser, mas assim, quando a gente trata de assuntos ligados, principalmente na luta indígena, luta política, luta material, espiritual, a gente não pode fazer uso desses recursos, porque acaba, como eu já disse, deturpando eh, a própria fidedignidade do fato em si e do objeto que está sendo ou está querendo ser apresentado. Então, a gente prefere fazer um pouco mais in natura. E eu acho que até futuramente, depois que os jovens, principalmente, comecem a parar com esse deslumbramento das inteligências artificiais, eles vão querer saber melhor como seria sem inteligência artificial. E eles vão perceber que tem uma virtualidade que pode reproduzir o presente, sim, sem a necessidade de artifícios, né? Vamos lá. Esse aqui é do portal Norte Araguaia. É uma matéria publicada por Leandro Kerwald, desde Luciara, né? Indígenas negam invasão e diz que a área foi apenas retomada após decisão da justiça. Então, aqui volta a falar sobre a nota de esclarecimento daquele boletim e que, de acordo com a associação, a área já foi demarcada como território indígena e que apenas foi retomada a propriedade, né? Aqui tem a nota na íntegra, né? Então, o delegado regional da Polícia Civil de Vilharica, Mato Grosso, o senhor Alan Victor Souza da Mata, já tem conhecimento disso. O comandante regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Roosevelt Fabiano Oliveira Escolástico, também já está sabendo disso. E, durante o ATL, nós ficamos conversando é, com servidoras e servidoras da FUNAI, perdão, do Ministério dos Povos Indígenas, sobre o caso do povo Canela do Araguaia, né? E eles têm uma história também, que é uma história muito parecida, de antecedentes que a gente tem, de como os povos fizeram sua diáspora desde lugares remotos, pelos diferentes motivos. Porque é um povo que originou-se, né, de grupos dispersos do Maranhão que migraram para o Vale do Araguaia na década de 1940. E eles sofreram muitas violências durante o finalzinho lá da época da Dilma Rousseff, da ex-presidenta Dilma Rousseff, sofreram muitas violências sofreram, né? E em 2016 houveram violências, em 2021 houveram violências contra esse povo, em 2022 também. Eu vou colocar vários artigos e matérias para que vocês conheçam a realidade do povo Canela do Araguaia, né?
Hoje vivem principalmente no Mato Grosso, no município de Luciara, no Mato Grosso. Eu estou lendo aqui, né, do resumo que aparece em Google, né? Na aldeia Nova Pucanu, focando no resgate de sua cultura, língua e luta pela terra, né? São um subgrupo ou parentes próximos dos Canela do Maranhão, que foi o que eu falei desde o início, que se dispersaram devido a violentos conflitos no século passado, conflitos que não acabaram e que continuam hoje, e nós já temos feito muitas denúncias e vamos continuar denunciando aqui no nosso canal, Abiaiala Pindorama, Abiaiala 473, todas essas denúncias a gente vai colocando no decorrer das semanas, até o mês de outubro, nós vamos nos dedicar a isso, colocar todas as denúncias que nos chegaram nesses 4, quase já, praticamente já acabou o governo Lula, né? Então, nós vamos falar de 4 anos mesmo, que quem está governando é o senhor Alckmin, né, que está aí e que ainda pretende continuar aí, né, movendo as linhas invisíveis do poder, junto com outros tantos, né? Enfim, né? Após o período de dispersão e convivência com a população não indígena, enfrentando perda parcial de costumes, o grupo vive um intenso movimento de reconhecimento étnico e territorial. Figuras como a anciã Joventina foram fundamentais para manter viva a memória e a história do povo. Recentemente, estudos como os da Univates, que é a Universidade do Vale do Taquari, lá no Rio Grande do Sul, apontam a valorização da festa Amejiclim como parte do processo de interculturalidade e valoração cultural. Isso aqui, segundo a fonte, é da PUC de Goiás, isso aqui, né? E aqui, bom, para aprofundar as pesquisas sobre os Canela do Araguaia, tem bastante coisa, inclusive eu vou colocar aqui, que estou vendo que tem bastante, inclusive tem da própria associação Canela do Araguaia, Climpei, aldeia Climpei, tem várias outras aldeias, várias, em cada gleba existe uma aldeia que é do mesmo povo, né? É, vamos colocar, inclusive, as memórias do povo, da trajetória de Joventina, e vamos ver se os parentes se animam a vir um dia desses, numa live conosco aqui, para falar um pouco sobre a sua história, né? Tem um documentário, a história dos Canelas do Araguaia, né? Tem várias coisas aqui que eu estou vendo, né? Aqui da PUC Goiás, a luta pelo reconhecimento dos direitos do povo Canela do Araguaia, com o levantamento bibliográfico dos relatos dos próprios indígenas. Da Universidade Federal do Mato Grosso também, Amazônia Real, terras indígenas no Brasil, né? Da Univates. A gente vai colocar todos esses textos aqui na descrição do vídeo, né? Então, a gente queria... Isso aqui é uma extensão ainda dos rescaldos do ATL desse ano, de algumas coisas que aconteceram durante a semana do ATL, do evento do acampamento Terra Livre aqui em Brasília. Logo, nós vamos falar sobre os povos Pataxó, e vamos ver se convidamos um parente Pataxó, que mora lá em São Paulo, conhecidíssimo, nosso pajé, inclusive, né, que sempre nos está dando orientações aqui. Vamos ver se convidamos ele é do povo Tembé, né, do povo de um povo Imborê, perdão, Imborê, do povo Imborê, que também faz parte da família, da grande família Pataxó Hahahan, que inclusive Hahahan significa família, né? Existem várias, digamos assim, ramificações Hahahan, né? Tem os tapuia, os próprios Pataxó, né? O próprio povo Pataxó, né? Existem vários povos e nós vamos convidar alguém aqui para falar ao vivo sobre isso, né? E é isso, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Nosso dia hoje, 21 de abril de 2026. Né? Muito obrigado quem chegou até aqui, inscritos e inscritas no canal. Né? Vamos ir fazendo toda semana, nós vamos ir falando sobre um povo, vamos mostrar textos, colocar uma ampla bibliografia, matérias jornalísticas, textos em PDFs, acadêmicos, inclusive, textos sobre relevante aos anciãos e às anciãs que mantêm ainda a memória viva dos nossos parentes, dos nossos povos que estão em luta pela terra, né? Muito obrigado mais uma vez, Xaltumai, Carujo,
Boa semana, bom início de semana, bom final de feriado para todos, todas e todos. E a luta continua e não para. Bom, vamos ver aqui, vamos sair. É isso aí, pessoal. Valeu, hein? Ó, de novo, a gente vai colocar os textos aqui, tá? Deem uma lida. Vamos nos municiar com conhecimento. Precisamos muito de nos municiar com conhecimento para a gente poder fazer que essa nossa luta ancestral continue com sua chama viva, tá, parentes? Parentes, aderentes, aderentas, apoiadores, apoiadoras. Tamo junto nessa luta aí. Valeu, hein?